Olá, queridos espectadores. Ultimamente, Teonu tem mostrado comportamentos muito estranhos, deixando a mãe de Tron cheia de suspeitas. Será que ela vai perceber algo estranho? E se ela descobrir a verdade, será que ela vai acreditar que o bebê na barriga de Teonu é filho de Tron? A tensão na história só aumenta a cada minuto. O que vocês acham sobre os próximos acontecimentos? Será que a verdade será revelada ou tudo vai ficar ainda mais complicado? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir o que vocês pensam e juntos desvendar os mistérios fascinantes dessa trama. Teonu acabara de passar um dia de trabalho cansativo, mas cheio de alegria, pois todos os tomates que ela colheu pela manhã foram vendidos. Ela sorriu, sentindo-se orgulhosa do seu esforço. No caminho de volta, Teonu caminhava pela estrada familiar e o cansaço do dia inteiro começava a se acumular. Ela tentou se manter em pé, mas de repente foi tomada por uma tontura, o que a fez parar e se apoiar na beira da estrada para descansar. Sob a luz suave da tarde, a pele de Teonu ficou pálida e seu rosto estava claramente marcado pelo cansaço. De repente, um carro branco surgiu atrás dela e parou ao seu lado. A porta do carro se abriu e uma mulher desceu. Era a mãe de Tron. Quando ela viu Teonu, seu olhar foi rapidamente preenchido com preocupação. Sem hesitar, ela apressou-se a se aproximar de Teonu, perguntando com preocupação: "Você está bem? Como está se sentindo? Eu vi que você está muito cansada, precisa de ajuda." Teonu, ainda um pouco tonta, mas com um sorriso fraco, respondeu suavemente: "Obrigada, senhora, só estou cansada. Eu estou bem." A mãe de Tron não conseguiu esconder a sua preocupação e gentilmente segurou a mão de Teonu, olhando-a com uma expressão de apreensão. "Você trabalhou o dia todo assim, porque não descansa um pouco? Vamos, eu te levo para casa lá. Você vai se sentir melhor." Teonu olhou para ela por um momento, seus olhos ainda cheios de dúvida. Ela de repente se lembrou de algo e perguntou: "Senhora, por que a senhora está passando por aqui? A senhora tem algum compromisso?" A mãe de Tron sorriu um sorriso quente e suave e respondeu: "Eu passei aqui para te visitar, vi que você estava trabalhando duro e fiquei preocupada. Então quis parar para ver como você estava." Teonu olhou para ela, sentindo a sinceridade da sua preocupação. Ela não disse mais nada, apenas acenou com a cabeça emocionada. Depois disso, Teonu entrou no carro com a mãe de Tron e o carro começou a se mover lentamente em direção à casa. Na estrada deserta, no silêncio da tarde, o som do motor do carro era a única coisa que se ouvia. Teonu se recostou no banco, fechou os olhos e a sensação de cansaço foi se dissipando à medida que a mãe de Tron a cuidava com suavidade. Ela se sentiu aliviada, como se toda a fadiga e tensão em seu coração tivessem desaparecido. Dentro de Teonu, uma paz estranha começou a se espalhar. Não era apenas uma viagem de volta para casa, mas um encontro inesperado, um cuidado e uma partilha que ela nunca imaginou. Ela agradeceu em silêncio ao destino por ter trazido a mãe de Tron no momento certo, fazendo com que ela não se sentisse mais sozinha nos momentos difíceis. Quando o carro parou, na frente de casa, Teonu sentiu uma brisa suave que a deixou um pouco mais alerta. A sensação de cansaço ainda estava presente, mas ela se esforçou para se levantar. Agradeceu à mãe de Tron e entrou na casa. A mãe de Tron seguiu atrás, parando na varanda onde havia um banco. Ela convidou Teonu a sentar-se com ela. Teonu se sentou encostando-se no banco e seus olhos seguiram as pétalas de flores que caíam suavemente ao vento. A mãe de Tron permaneceu em silêncio por um momento, então falou: "Você está muito cansada, não está? Não se preocupe, eu estou aqui. Não vou deixar você sozinha." Teonu abaixou a cabeça. Seus olhos ficaram turvos devido às emoções complexas. "Sim, obrigada, senhora. Eu realmente estou muito cansada e preocupada demais." Ela suspirou e então começou a contar os dias em que não conseguiu encontrar Tron. "Eu não sei o que fazer.
Trung desapareceu, de repente, ninguém sabe onde ele foi, o que está fazendo. Eu tentei procurar perguntar por aí, mas não encontrei nenhuma pista. A mãe de Trung escutava com o rosto, revelando preocupação. Ela segurou a mão de Tionu e sua voz ficou mais grave. Eu entendo o que você está sentindo, minha filha. Trung é alguém em quem você sempre confiou. Ele não é o tipo de pessoa que sumiria assim. Mas, se possível, eu espero que você não desista. Vamos procurar por ele juntas, não importa o quão difícil seja. Tionu levantou os olhos, sua expressão ganhou um pouco de esperança. Você realmente acha que Trung vai voltar? Ela perguntou, com a voz cheia de expectativa. A mãe de Trung a olhou por um momento e respondeu suavemente, mas com firmeza. Eu não sei onde ele está, mas eu acredito que ele voltará. Se algo estiver errado, nós vamos ajudá-lo a superar. Ninguém pode prever o futuro, mas enquanto não desistirmos, Trung sentirá o nosso amor e cuidado. Um longo silêncio se seguiu. Tionu se sentiu mais tranquila, como se tivesse encontrado uma companhia na difícil busca por Trung. Ambas ficaram ali, sob a luz do entardecer, compartilhando histórias sobre Trung, sobre os tempos antigos, quando ele ainda estava com todos. Nesse momento, Tionu e a mãe de Trung sentiram uma conexão, uma troca de apoio para continuar a jornada na busca por Trung. Após algum tempo de conversa, a mãe de Trung se levantou. Entrou na casa e trouxe uma bandeja de salmão fresco, seus olhos refletindo preocupação. Come um pouco de salmão para se fortalecer. Você tem trabalhado muito, ela disse suavemente, colocando a bandeja na mesa, à frente de Tionu. Tionu olhou para a bandeja e, ao sentir o cheiro característico do salmão, uma onda de tristeza a invadiu inesperadamente e ela não conseguiu conter a sensação de sufocamento dentro de si. O cheiro do salmão a fez lembrar dos dias antigos, das refeições simples que Trung preparava para ela quando os dois riam e comiam juntos, se divertindo. Agora, a ausência dele e a preocupação de não saber onde ele estava a fazia perder o controle das emoções. Ela se levantou de repente, sem dizer uma palavra, para a mãe de Trung e correu para fora em direção à árvore no canto do jardim. Seus passos eram rápidos e apressados, como se estivesse procurando um lugar para fugir dos sentimentos que estavam crescendo dentro dela. A mãe de Trung observou Tionu surpresa, mas sem entender o que estava acontecendo. Ela pensou que talvez Tionu estivesse tão cansada e preocupada com Trung que sua saúde tivesse enfraquecido, fazendo seu corpo reagir dessa forma. Ela ficou ali por um momento, com o coração apertado, e então caminhou lentamente até o jardim, se aproximando de Tionu, que estava sentada no chão, sob a árvore. Está tudo bem com você? Não está se sentindo bem? A mãe de Trung perguntou, sua voz cheia de preocupação, e ela gentilmente ajudou. Tionu a se levantar. Não se esforce demais, vamos para dentro. Descansar um pouco, tudo ficará bem. Tionu tentou controlar suas emoções, mas seu coração ainda estava cheio de tristeza e ansiedade. Ela apenas acenou com a cabeça e seguiu a mãe de Trung para dentro de casa. A mãe de Trung a ajudou a se sentar na cadeira, seu olhar gentil e acolhedor. Tionu sentiu o cansaço e a exaustão, mas ao lado dela sentiu um certo conforto. Naquele momento, o telefone da mãe de Trung tocou, quebrando o silêncio da sala. Ela atendeu rapidamente e, do outro lado da linha, disseram-lhe que havia um assunto urgente no trabalho que precisava ser resolvido imediatamente. A mãe de Trung desligou o telefone e se virou para Tionu com um olhar sincero. Fique aqui e descanse. Eu preciso ir, mas você deve se cuidar, não se preocupe demais. Eu volto para te visitar mais tarde. Tionu não disse nada, apenas sorriu levemente e acenou com a cabeça em agradecimento. A mãe de Trung deu-lhe um último conselho antes de sair, deixando Tionu sozinha na casa silenciosa. Quando ela saiu e deu alguns passos, de repente, parou e pensamentos começaram a surgir em sua mente como uma onda. A mãe de Trung começou a se lembrar dos comportamentos estranhos de Tionu, os gestos incomuns.
o cansaço evidente e especialmente a reação ao cheiro do salmão. Tudo isso a fez começar a duvidar de uma coisa. Será que Teonu está grávida? Ela já era mãe e não era difícil perceber esses sinais. As mudanças no corpo, o cansaço e os comportamentos estranhos de Teonu a fizeram pensar que talvez ela estivesse grávida. A mãe de Trong se perguntou se Teonu estivesse grávida. Será que o bebê seria de Trong? Ela suspirou pensando que precisava confirmar as coisas, mas não pôde deixar de sentir uma pequena esperança. Se Teonu realmente estivesse grávida e se o bebê fosse de Trong, isso seria maravilhoso. Ela desejava que Trong voltasse e ela teria a chance de conhecer o filho que ele deixou. A mãe de Trong decidiu que assim que o trabalho fosse resolvido, ela voltaria para visitar Teonu novamente para entender melhor e ter certeza de tudo. Queridos espectadores, se vocês estão achando a história interessante e querem acompanhar mais dos próximos acontecimentos, não se esqueçam de deixar um comentário abaixo deste vídeo. Compartilhem suas impressões, discutam os detalhes da história e não se esqueçam de dar um like e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Agradecemos por sempre estarem conosco e pelo apoio de todos.